Fala o historiador Carlito, que está aqui acompanhando a live dele. O Carlito está acompanhando, gente, porque eu vou fazer um react de um vídeo dele, estendendo um pouco a crítica que o Bem-vindo fez à operação e à atuação da juíza Gabriela Hart, que ficou conhecido pelo Copia e Cola. O Carlito fez um vídeo a respeito da opinião dele com o Lula, com esse título aqui: Lula tem motivo para desconfiar de Moro e da mídia. Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque o vídeo tem uma duração aí de 20 minutos, mas eu vou mandar aqui um trecho que o Carlito separou para mim, e aí eu vou fazer um react dele e explicar para vocês um pouco o que eu acho dessa questão toda, dessa investigação envolvendo supostamente o PCC, da atuação da juíza que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, com teses copiadas e coladas da tese do triplex. Enfim, a gente vai acompanhar aí muitas informações importantes e vamos ver o que o Carlito fala disso. Sim. E aí onde é que eu quero chegar em outro ponto agora para trazer para vocês, o do porquê que o Lula questionou a atuação envolvendo ali o PCC e o Moro, e como é que estava tudo já arquitetado para que o Moro desse entrevista em vários canais de televisão, o Dallagnol já com material pronto para publicar nas redes sociais. Porque lá em 1989 aconteceu o sequestro do empresário Abílio Diniz. Quem é mais antigo aí, né? Quem nasceu na década de 80, início da década de 80, ou até quem estudou o caso, mesmo nascendo depois, vai lembrar o que aconteceu. Em 89, o Brasil tinha a primeira eleição direta. Deixa eu só voltar para a tela cheia aqui de novo. O Brasil tinha a primeira eleição direta. O primeiro turno aconteceu no dia 15 de novembro e o segundo turno aconteceria no dia 17 de dezembro. O que aconteceu entre um turno e outro? Para ser bem específico, o Abílio Diniz foi sequestrado no dia 11 de dezembro de 1989, a primeira eleição ali que a gente estava tendo direta para presidente da República. Um empresário muito famoso no Brasil tinha sido sequestrado. E o que é que aconteceu? Segundo as informações da época, inclusive por um delegado que estava ligado, né, à segurança do estado de São Paulo, ele trouxe a informação de que os indivíduos que foram presos estavam com materiais de campanha do presidente Lula, que na época era o candidato contra o Collor. Também tem relatos, né, e depoimentos dos próprios criminosos que foram presos, dizendo que após a prisão, o Fleury, que era o responsável pela segurança no estado de São Paulo, teria obrigado eles a vestirem a camisa do presidente Lula. Só que eles deixaram claro que não tinha nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. Olha o que aconteceu, inclusive, na época aqui, as matérias, tá? Todas as pesquisas dão Collor na frente. Cercados os sequestradores de Diniz. Fleury diz ter encontrado material do PT. Sequestro do empresário Abílio Diniz agitou a campanha presidencial de 89. E aí saiu na época, ó, as publicações de imagens atribuindo ali o sequestro do Abílio Diniz ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula. E eu vou até trazer aqui um trecho das matérias publicadas na época para a gente ler aqui, para vocês entenderem o quanto esse caso foi decisivo. Eu vou deixar todas as fontes para vocês no comentário fixo, o quanto esse caso foi decisivo para a vitória do Collor contra o Lula. Por quê? A gente precisa lembrar que a Globo editou um debate entre Lula e Collor para beneficiar o Collor. Inclusive, a gente já sabe até mesmo, por declaração de ex-diretores da Rede Globo, que a manipulação foi feita para passar a ideia que o Collor era muito mais preparado que o Lula e que o Lula era uma ameaça comunista ao Brasil. E além de tudo que aconteceu em relação ao debate da Rede Globo, também teve essa situação envolvendo o sequestro do Abílio Diniz. Ele foi sequestrado no dia 11 de dezembro e as informações ali envolvendo, por exemplo, a soltura dele aconteceu no dia 17 de dezembro. O que acontecia no dia 17 de dezembro de 1989? O segundo turno da eleição. Tanto que as informações da época mostraram que em São Paulo, especificamente, o Lula caiu nas pesquisas e nos votos, enquanto o Collor subiu. Então, a cobertura que a mídia fez naquele momento do caso do Abílio Diniz, atrelando o Partido dos Trabalhadores e o Lula ao pedido de sequestro, ao envolvimento de sequestro com o Abílio Diniz, teve participação direta no resultado da eleição que beneficiou o Collor. Então, além de toda a organização da mídia em torno do nome do Collor, teve também a questão do próprio sequestro. E eu vou ler para vocês aqui as matérias para que a gente possa entender a situação que deixa o presidente Lula com o pé atrás com a mídia até hoje.
Só complementando as informações do Carlito, que estão muito precisas. De fato, esse contexto todo ajudou. Quem quiser entender um pouco mais sobre o papel da mídia, tem um livro muito bom, que é muito criticado também em alguns outros aspectos, que é o Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, sendo que ele foi o diretor de redação da Veja na época, e ele diz que a mídia, os empresários de mídia, o Roberto Tivita, o Roberto Marinho, de quem ele foi amigo da família até hoje, explicitamente fizeram campanha para que Collor vencesse as eleições. O Roberto Marinho assistiu a edição do debate que foi para o Jornal Hoje e pediu uma versão mais editada para o Jornal Nacional. Você tem o caso das ligações que a Editora Abril tinha com a assessoria do Fernando Collor, a cobertura divergente da Istoé que achou o motorista Heriberto França. Tem muita coisa que explica por que o Collor ascendeu, foi blindado por um bom período no governo dele e depois dos saques na poupança, ele, enfim, sofre o impeachment e também o ataque da própria mídia. Você cita o livro nessa sequência mesmo, Carlita? Vou mostrar mais um pouquinho aqui, mas só explicando, porque esse livro do Mário Sérgio é muito bom mesmo. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Tá lá o livro do Mário Sérgio Conte está citado aqui nessa matéria. Vamos lá. Hoje. E é por isso que eu volto a dizer, o Lula tem de ignorar o Moro, porque se ele ficar respondendo o Moro, se o Pimenta ficar respondendo o Moro, o que vai acontecer é o que a mídia fez na década de 90, no final da década de 80 e toda a década de 90, e tentou fazer com o Lula e com a Dilma, né, no governo Lula 2, no governo Dilma 1, e a gente viu o que aconteceu em 2016, o impeachment contra Dilma Rousseff, vimos o que aconteceu em 2018, a eleição de Jair Messias Bolsonaro, e vimos que ano passado quase o Bolsonaro vence a eleição, porque mesmo passando por tudo que a mídia passou na mão do Bolsonaro, aparentemente eles não se incomodam com o governo autoritário, desde que eles possam continuar trabalhando e lucrando. Mas vamos ler aqui o que dizia parte da cobertura da época. Mário Sérgio Conte, em seu livro Notícias do Planalto, a imprensa e Fernando Collor, afirma que a eleição foi decidida na última semana, momento, abre aspas, em que a imprensa esteve envolvida nos fatos principais, fecha aspas. Para Conte, o sequestro de Diniz está entre os fatores que podem ter contribuído para a eleição de Collor e derrota de Lula. O autor, uma das fontes de Diana, narra que, abre aspas, na manhã de domingo, dia da eleição, o Estado de São Paulo noticiou na primeira página que, abre aspas, um padre da Zona Sul, simpatizante do PT, foi avalista da casa alugada pelos sequestradores, fecha aspas. O Fleury, que era o responsável pela segurança no estado do Rio de São Paulo na época... Na verdade, uma correção, Carlito, ele não era o responsável pela segurança, ele era o governador do estado, tá? Ah, não, ele era secretário de segurança, tá certo, vamos lá. Deu uma entrevista ao jornal dizendo que tinha encontrado material da propaganda petista numa casa alugada pelos sequestradores. O Estadão escreveu a declaração de Saulo Ramos e Romeu Tuma, negando que houvesse qualquer evidência de que os criminosos fossem ligados ao Partido dos Trabalhadores. Saulo Ramos, inclusive, levantou a hipótese de que os bandidos espalharam material de propaganda petista na casa para que, se fossem presos, se beneficiassem das penas mais brandas que a lei estabelecia para os crimes com motivação política. Só reforçando que o Carlito falou corretamente, o Fleury de fato era o secretário de segurança, tá, gente? Chequei aqui. Uma das reportagens do Estado de São Paulo, né, que a gente está se referindo aqui, relata que Alcides Diniz, irmão do sequestrado, sustentava que o PT participava do sequestro. Mas a reportagem não esclarecia que Alcides Diniz era amigo de Leopoldo Collor e se engajava na campanha do candidato do PRN. A principal manchete do jornal O Rio Branco, do Acre, foi o seguinte: PT sequestra Abílio Diniz. E o que é que a defesa falava aqui na época, né, envolvendo a questão do Partido dos Trabalhadores e tudo mais? A análise da pesquisadora aponta que Lula só se defendeu da suposta conexão que os jornais fizeram entre o PT e o sequestro numa pequena, entre aspas, retranca ao pé da página, espremida por um bloco de anúncios publicitários. O título era... E olha o que o Lula falou na época, tá? Lula teme maracutaia. Ou seja, Lula, naquela época que aconteceu o sequestro do Abílio Diniz, quando a mídia dizia que existia uma ligação entre
Partido dos Trabalhadores, Lula, sequestradores e o caso do Abílio Diniz, ele disse a mesma coisa que está dizendo agora, que ele acha que pode ter sido uma armação. Tanto que o e-mail Lula livre, como a gente já viu sendo divulgado ali, fica evidenciado que o Moro está tentando utilizar narrativas favoráveis a ele para atacar o Lula e o Partido dos Trabalhadores, porque na própria defesa, na própria fundamentação da página com os e-mails, está claro ali que os criminosos utilizaram dados de terceiros para poder tentar se camuflar da possibilidade de serem pegos pela polícia ou pela justiça. E o Moro simplesmente apagou essa parte da publicação que ele fez nas redes sociais, onde ele questiona por que um dos membros do PCC que foi apreendido utilizava o e-mail Lula livre. E ele sabe o que está escrito na fundamentação, que não foi o rapaz que criou o e-mail. Eles utilizavam laranjas, eles pegaram dados de outras pessoas para poder esconder ali as informações deles. Isso é o primeiro ponto, tá? Então, assim como aconteceu lá em 89, o Lula disse a mesma coisa agora. Só que o grande problema de agora é que o Lula deveria ter deixado a polícia fazer o trabalho dela e deixar o Dino falando, porque ele está dando espaço ao Sérgio Moro falar. E eu estou mostrando para vocês aqui que o Lula não tirou do nada essas coisas, ele já foi vítima disso em outros momentos. E eu nem estou citando aqui, por exemplo, o caso envolvendo o Celso Daniel, que é outro momento que a direita tenta atribuir ao Partido dos Trabalhadores algum tipo de organização ou armação para poder ter tirado a vida do prefeito de Santo André na época. É muito bom esse vídeo do Carlito, então fiquem atentos ao canal Historiador, gente, que esse vídeo vai ser soltado na íntegra. Isso que o Carlito falou sobre o Celso Daniel, eu reforço. Eu entrevistei o Marcos Carneiro, que era o delegado do caso. O Marcos disse que um dos maiores disseminadores de fake news na época da denúncia do crime foi o jornalista Reinaldo Azevedo, na época que ele era colunista da Veja e era um colunista de extrema-direita. Então, essa desinformação está em curso.